Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com a nossa Escola Bíblica Digital. Hoje na lição 46. Eu vou postar a nossa tela para você poder visualizar o título da nossa lição. Hoje estaremos falando sobre Jesus lava os pés dos discípulos. Então, nós estamos na IB Digital, da lição de número 46. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Estamos nos aproximando do término da nossa Escola Bíblica Digital, que são 52 lições. E você, se concluir todas as lições, você receberá um certificado de um panorama bíblico de Gênesis a Apocalipse. Então, nós contamos com vocês. E para começar a nossa Escola Bíblica Digital de hoje, a nossa lição, vamos orar. Pedir para que o Senhor derrame entendimento e clareza no coração de cada um dos nossos ouvintes. Pai querido, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por mais uma lição que tem trabalhado os nossos corações e nos ensinado coisas preciosas ao teu respeito e ao respeito de como deve ser o nosso relacionamento para contigo. Nós agradecemos por todos que estão aí do outro lado da tela, que estarão nos ouvindo, que estarão estudando, que estarão participando dessas aulas da Escola Bíblica Digital. Abençoe cada um conforme a sua necessidade e nos abençoe e fique conosco aqui. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Então, queridos, vamos lá. Nós vamos estar trabalhando Jesus lava os pés dos discípulos. E eu achei tão bonita essa imagem, e procurando, que eu acho que eu gasto mais tempo procurando imagem do que propriamente trabalhando a questão da lição, porque eu acho a imagem muito importante. E eu gostei também dessa imagem aqui, ó, Jesus lava os pés dos discípulos. Olha que linda essa imagem. Então, eu fiquei com as duas, porque realmente eu gostei, fiquei em dificuldade de decidir qual seria a tela da nossa lição número 46. Bom, nosso texto de referência hoje é João 13, de 1 a 17, e eu vou postar para que vocês leiam comigo. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou suas vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu lavas os meus pés? Respondeu Jesus e disse: O que faço não sabes agora, mas tu o saberás depois. Vamos ver a continuidade. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhe lavou os pés, tomou suas vestes, se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então, nós vemos aqui o relato e temos o nosso versículo para memorizar,
baseado em João 13:10. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais tudo já está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Nós agora vamos ver o nosso texto de referência, que está ali, é um texto bem longo em Mateus 20, de 20 a 28. Bem longo não, são 8 versículos para nosso entendimento. Vamos lá. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele diz: que queres? Ela respondeu: dize que esses meus 2 filhos se assentem uma à tua direita e outra à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu lhe dei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. E disse-lhes ele: na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizado com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o Pai o tem preparado. Então, vamos continuar. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então nós lemos esse texto e vamos saber qual o objetivo da nossa lição de hoje. O primeiro objetivo é compreender que Jesus nos ama até a morte. Ele não nos condena nem nos amaldiçoa. E o segundo objetivo é seguir o exemplo de Jesus de serviço humilde ao próximo. Olha que bacana. Então vamos lá na nossa lição. Agora entrando mesmo na nossa lição. Na noite que antecedeu a festa da Páscoa, antes da crucificação, Jesus lavou os pés dos discípulos no cenáculo do templo, né? Jesus ensinou aos discípulos a lavarem os pés uns dos outros, assim como ele estava fazendo naquele momento. Então, pela humilde tarefa de lavar os pés dos discípulos, nós aprendemos acerca do amor, da humildade e da vida de serviço do Senhor. Nós vamos estudar hoje a maneira pela qual nós podemos lavar os pés, no sentido de termos os nossos pecados purificados. O infinito amor de Jesus. Jesus teve um propósito ao vir ao mundo. E o propósito principal foi por nos amar de maneira toda especial. Como realmente um pai ama um filho criador, ama a sua criatura e o seu filho. O propósito de Jesus vir ao mundo foi levar sobre si o pecado do ser humano. E esse pecado foi levado na cruz. E também a finalidade é expandir o seu reino, o reino dos céus. Os discípulos que seguiam Jesus, né, eles achavam que o Messias viria como o rei de Israel e queria acabar com o governo romano. Chegaram mesmo a disputar sobre quem teria a posição mais elevada, né? Vocês viram que nós fizemos a leitura da mãe chegando e pedindo que o filho um sentasse à direita e outro à esquerda. Quer dizer, ela queria tudo para os filhos dela, não sobrou nada mais para ninguém, né? Porque um direita, um esquerda de Jesus, ninguém mais ia se sentar mais próximo de Jesus. Então, chegaram a disputar quem teria a posição mais elevada quando Jesus fosse coroado rei. Então, nós podemos ver que, mesmo seguindo a Jesus, eles tinham a ideia de que Jesus era um rei, um Messias terreno, queria reinar aqui nessa terra, usar uma coroa, ter um trono, um cetro, determinar poder e arrasar contra o Império Romano.
Visando corrigir os motivos, né, das ações erradas dos discípulos, Jesus lavou-lhe os pés. Então, uma coisa notável aqui é que a expressão da completa humildade e amor de Jesus foi mostrada um pouco antes dele ser pregado na cruz. E olha que ele já estava andando com os discípulos havia 3 anos. 3 anos Jesus andou com os discípulos, ensinando, pregando, mostrando. E a impressão que nos dá é que parece que chega no momento em que os discípulos ainda não tinham entendido nada, por mais que Jesus houvesse falado, né? Então, em outras palavras, antes de deixar esse mundo, Jesus nos deu o exemplo da humildade. O mais importante ensinamento para os seus seguidores foi a humildade. Em essência, Jesus queria dizer, né, com essa questão do lavar os pés, ele estava querendo dizer: olha, se eu me dignei a fazer isso por vocês, então vocês também devem estar dispostos a fazerem isso e a prestar o mais humilde dos serviços que forem necessários uns para com os outros. Então Jesus manifestou humildade com sua expressão de afeto pelas pessoas. A mais bela expressão de amor pelos outros é a humildade e o serviço voluntário. É aquilo que você faz sem pedir nada em troca. É aquilo que você faz antes que o outro sinalize que está precisando. Porque nós temos a empatia, nós temos a sensibilidade, nós nos colocamos no lugar do outro e já percebemos o que é necessário fazermos, qual serviço cristão é necessário que nós realizemos. Então Jesus rebaixou-se a si mesmo, se esvaziou, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhantes aos homens. Naquela época, na época de Jesus, seus discípulos, esse papel de lavar os pés era um papel exclusivo dos servos da casa. Então, por isso que diz o texto, Jesus se rebaixou à posição de servo. Ele, como Senhor, se colocou na posição de servo, se fazendo semelhante aos homens. Nós vemos que, porque ele amava a Deus, ao Pai, ele também manifestou o seu amor infinito por nós, ao humilhar-se e morrer na cruz. Vocês sabem que a morte de cruz era a morte de maior humilhação na época. Então, a pessoa que era levada à cruz era bandido, era ladrão, era pessoa, né? E Jesus sofreu essa morte, ele enfrentou, encarou esse desafio por nós. A terra da Palestina, onde Jesus viveu, é, na maior parte do tempo, seca e arenosa. Por quê? Porque ali está na proximidade do deserto. Os calçados das pessoas eram como os calçados dos nossos dias. Hoje a gente usa muito sandalhão, que eram os calçados da época de Jesus. E, naturalmente, se os nossos pés, que andamos de carro, andamos no asfalto, se os nossos pés se sujam, imagine os pés dos discípulos depois de cruzar aquele areião, aquela poeira, depois de uma breve jornada, como é que ficavam os pés deles. Então o povo andava muito a pé e nós acabamos de dizer que era uma terra seca, arenosa. Era costume da época quando ter sempre um jarro de água na entrada. E quando chegava algum hóspede, o servo da casa lavava os pés dele. Entretanto, os discípulos de Jesus estavam ocupados na desculpa de quem seria o maior no reino dos céus quando o Senhor se transformasse em rei. Perdão, maior no reino do céu não, maior no reino de Deus quando ele se tornasse rei. Assim, eles nem se deram o trabalho de lavar os pés uns dos outros. Eles chegaram, já foram entrando e discutindo ali, né, falando sobre uma coisa e sobre outra. Então Jesus se lembrou, né? Jesus quis mostrar. Aí ele pega uma toalha, põe, né, eu não sei se no ombro, no colo, e começa a lavar os pés dos discípulos. As mãos do Filho de Deus, o Messias, puseram-se a lavar aqueles pés sujos e empoeirados. Logo no começo eles ficaram assim perplexos, assustados com aquilo que estava acontecendo. Mas não demorou muito para que começassem a entender o que Jesus fizera, o que Jesus estava fazendo e naturalmente o porquê.
Então, provavelmente, eles ficaram assim, envergonhados. Eu ficaria envergonhado, né? Se o meu mestre e senhor viesse lavar os meus pés. Então, nós vamos ver 3 lições importantes na passagem bíblica de hoje. Primeiro, Jesus deu exemplo de humildade. Ele se cingiu com uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Isso foi uma demonstração e uma lição de humildade para cada um de nós. Lá em 1 Pedro 5,5 diz o seguinte: semelhantemente, vós, jovens, sede sujeito aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que versículo bonito, né? Jesus então se humilhou à posição mais baixa, que é a posição de servo, né? A posição de empregado ali da casa. Segunda lição. Bom, primeiro, nós já vamos gravar a primeira. Primeiro, ele deu exemplo de humildade. Então, a segunda lição, o segundo exemplo dele, foi que ao lavar os pés dos discípulos, ele mostrou o seu verdadeiro propósito de vir ao mundo. E nós lemos já em Marcos 10,45, não veio para ser servido, mas para servir. E terceiro, Jesus deixou um exemplo para nós, seus discípulos. Ele confirmou em João 13, 14 e 15, que diz: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Então, lá, humildade, a primeira que nós vemos. Depois ele mostrou o propósito de que ele veio para servir, não para ser servido. E aí depois ele diz que ele fez para deixar exemplo. Crer em Jesus e segui-lo significa ministrar aos nossos vizinhos, aos nossos parentes, aos nossos amigos, como Jesus fez com a nossa vida. Significa adorar o Senhor mediante o serviço ao próximo. Nós falamos na lição passada que não basta só você dizer: eu amo o Senhor, e vem na igreja e levanta a mão. É importante que você saia do seu comodismo, da sua área de conforto, saia dos seus 4 cantos e venha adorar ao Senhor em conjunto, em comunhão com outros que creem da mesma maneira que você. É importante estarmos em comunhão, porque se um fraqueja, o outro está ali para ajudar a levantar. Nós temos um apoio na comunidade para que as pessoas possam se ajudar. E foi isso que Jesus falou, quando ele disse lavar os pés uns dos outros, no sentido de estarmos ali, ajudando, abençoando, nos doando. Crer em Jesus e segui-lo significa ministrar a todos que estão em volta de nós. Significa adorar ao Senhor mediante o serviço ao próximo e ainda respeitá-lo em suas necessidades. Então, essa vida de serviço ao próximo só é possível quando o consideramos superior a nós mesmos. Eu vou até fazer um parênteses quando diz que nós devemos respeitar o nosso próximo quando realizamos algum serviço de amor. Se você sabe que tem alguém que é intolerante à lactose, que não pode comer glúten, que tem uma série de problemas com restrições alimentares, a igreja que costuma dar cesta não pode pegar aquela cesta básica com arroz, feijão, macarrão e levar. Por quê? Porque aquela pessoa não vai se alimentar daquele material. Então, quando a gente demonstra amor, quando a gente demonstra aquele cuidado especial, nós vamos tratar cada pessoa individualmente. Eu creio que Jesus não pegou os pés dos 12 e mandou os 12 enfiar os pés na bacia. Ele lavou um por um, ou seja, ele atendeu, ele tratou, ele cuidou de cada discípulo de forma específica. E é assim que nós devemos fazer. Cada um tem suas necessidades particulares, cada um tem as suas carências, cada um tem os seus sonhos e nós devemos atender cada um dentro da necessidade, dentro da realidade, dentro da especificidade que cada um precisa para ter uma vida digna neste mundo.
E quando a gente respeita as necessidades do nosso próximo, essa vida de serviço, ela nos torna pessoas melhores. É interessante a gente falar isso, né? Porque muitas vezes a gente quer fazer para ganhar glória, para ganhar aplausos, mas não devemos fazer. Jesus ensinou também o arrependimento. Quando ele lavou os pés dos discípulos, ele estava ensinando a respeito do arrependimento e do novo nascimento. Antes eu era sujo, agora eu estou limpo. Então, quando Jesus se aproximou para lavar os pés de Pedro, Pedro não entendeu o que Jesus queria ensinar. Aí ele falou: Senhor, o Senhor nunca vai me lavar os pés. Pedro estava dizendo: Senhor, o Senhor é meu Senhor, é o meu mestre, eu que tenho que lavar os seus pés, não é o Senhor lavar os meus pés. Aí Jesus foi tentar ainda clarificar essa mensagem para Pedro e disse: olha, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Aí Pedro, teve aquele insight, né? Pedro entendeu e falou: Senhor, então não só os pés, mas as mãos e a cabeça, tipo assim, né? Se é para ter parte contigo, para ter comunhão contigo, não lava só os pés, me dá um banho completo, Senhor. Pedro, em toda a sua impulsividade, e ele falou de novo: Jesus disse: aquele que não está lavado, não, aquele que já está lavado, não necessita lavar senão os pés. Jesus respondeu para Pedro, porque Jesus estava lavando os pés dos discípulos, ensinando também sobre o arrependimento, o novo nascimento, como nós devemos ser, devemos procurar andar sempre limpos. Aí quando Pedro disse aquilo, Senhor, então não só os pés, mas me dá um banho logo, né, cabeça, tudo. Então Jesus falou: não, Pedro. Olha só, como Pedro é difícil de entender as coisas, né? Não, Pedro. Aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois do mais tudo está limpo. Ora, se você está limpo, você não precisa ficar tomando banho toda hora, não é? E Jesus ainda falou para ele: vocês estão limpos, mas olha, não são todos os que estão limpos, não. Ele falou isso lembrando de Judas que estava ali, que o traiu. Então, por que Jesus faz uma distinção entre se banhou e lavar senão os pés? Com as palavras se banhou, Jesus indicava o pecador que já foi totalmente lavado, aquele crente que foi nascido de novo, aquele crente que já foi batizado nas águas a exemplo de Jesus, aquele crente que já aceitou Jesus em seu coração, que já pratica os mandamentos do Senhor, que já acompanha o Senhor, que já tem os seus dons e talentos investidos na obra do Senhor. Por quê? Porque o ser humano nasce uma vez. Quando ele se arrepende de seus pecados e aceita Jesus no seu coração, ele nasce espiritualmente de Deus. Então, é o novo nascimento. Nós nascemos fisicamente, carnalmente, e depois nós nascemos espiritualmente. Então, quando nós dizemos que o pecador nasceu de novo, uma vez que a pessoa tenha sido nascida de novo, o Espírito Santo entra em sua vida para não mais sair. E se o crente peca, o pecado muda o seu relacionamento com Deus. Ontem, na quarta-feira, nós estávamos falando no culto de oração sobre essa importância de nós termos uma comunhão, um relacionamento com Deus. E nós vimos os obstáculos da oração que nos impede de ter esse relacionamento com Deus. E quando nós temos um pecado, esse pecado, ele modifica o nosso relacionamento com Deus. Então o pecador precisa arrepender-se do seu pecado, deixá-lo no sangue de Jesus, mas o Espírito Santo permanece pacientemente e trata das nossas vidas de maneira assim, especiais e de sobremaneira. Então, tudo isso a fim de levá-lo ao arrependimento, restaurar a comunhão, e isso vai ser feito quantas vezes for necessário, esse lavar os pés.
Nós já nos convertemos, já entendemos o plano de salvação, sabemos que o Senhor está conosco, sabemos que nós vamos para os céus, mas tem coisas nas nossas vidas que é necessário que lavemos os pés. Por exemplo, falta de perdão, falta de compromisso com as coisas de Deus, falta de entrega de nossos dons e talentos para o Senhor, falta de se envolver na obra missionária. Então, essas coisas impedem que nós tenhamos uma comunhão completa com o Senhor. Já somos salvos, já fomos batizados, já pertencemos a uma igreja, mas andamos relaxadamente. Andamos como quem não leva Deus a sério. Então, se você quer levar Deus a sério, vai lá, lave os pés, né, de uma forma figurativa, ou seja, resolva aquele determinado problema na sua vida e se envolva na obra do Senhor. Foi isso que Jesus quis dizer quando falou que a pessoa que já se banhou, a pessoa que já é convertida, não precisa se banhar de novo. Gente, nós somos convertidos uma vez só. Não tem aquela de, eu vou me converter de novo. Você já foi convertido, já foi. A Bíblia diz que quando nós nos convertemos, o Senhor nos sela com o selo da promessa. Então, o que precisa? Não precisa de novo nascimento. Precisa apenas lavar os pés, ou seja, corrigir o problema do momento, aquela dificuldade que está te afastando da comunhão com o nosso Deus, com o seu Deus. Então, o que Jesus quis dizer com lavar senão os pés? Embora sejamos nascidos de novo, nossos pés são como a nossa fé. A nossa fé é facilmente abalada quando nós somos influenciados pelo meio que nós vivemos. Da mesma forma que lavamos os pés com frequência, nós precisamos também nos arrepender com frequência de todos os pecados que nós temos cometidos. Às vezes pecados conscientes, às vezes pecados inconscientes, né? Mas isso tudo é a fim de manter-nos limpos diante do Senhor. Foi o que Jesus quis dizer. Então, através dessa lição de lavar os nossos pés, Jesus ensinou a maneira de tratar os pecados, sejam eles grandes ou pequenos, que nos assediam de tempos em tempos. É aquele negócio, você vai bem, daqui um pouco dá aquela desanimada, porque alguma coisa não está bem na sua vida. Então, quando a gente anda com algum problema, nós podemos jogar isso no sangue da cruz, porque só assim Deus nos concederá bênção ao responder às nossas orações. Devemos buscar diariamente a ajuda do Espírito Santo para viver uma vida de pureza, santificando-nos e ministrando aos outros. Então, nós precisamos entender que Jesus nos amou até a morte e nós devemos ser gratos a Ele pela vida eterna. Nós devemos insistir e ministrar aos outros com o amor de Jesus. E se falharmos e cometermos pecado por causa das nossas fraquezas, nós devemos nos arrepender depressa. Lembra? Lavar os pés. E limpar o nosso coração, para que jamais quebremos a comunhão com Deus e desfrutemos de suas bênçãos espirituais, materiais, vocacionais, familiares. Deus tem muitas bênçãos para nos dar. Bênçãos continuamente, bênçãos sem medida. Então vamos nos apegar com o Senhor e vamos ser humildes, vamos lavar os pés uns dos outros como o Senhor nos ensinou. Vamos, já que fomos lavados, já estamos limpos, vamos sempre em atitude de querer cada vez fazer o melhor, se purificar. Lavar os pés uns dos outros, que é ajudar, trabalhar em prol, orientar e também lavando os nossos pés, para que sejam pés de bênção, pés puros diante do Senhor. Amém? Pessoal, chegamos ao fim de mais uma lição, a número 46. Estamos quase chegando lá, não é verdade? Faltam 6 lições só. E nós vamos chegar lá e vamos dar
conclusão ao curso e dar um certificado a cada participante. Que Deus nos abençoe, abraços, que Deus derrame sobre cada um bênçãos sobre medida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus os abençoe.